Boa tarde, Sr. Doutor. Antes de mais, agradecemos o ter aceito o nosso convite. Gostaria, numa primeira fase, que se apresentasse, ou seja, fale-nos um bocadinho do seu percurso. Como é que surge a ideia de ser advogado? Onde é que vai frequentar a advocacia? Muito bem. Bom, eu iniciei o curso de Direito na Faculdade de Direito de Lisboa. Entretanto, estava na Força Aérea, onde, após a conclusão do curso, concorri para professor da Academia da Força Aérea, por concurso público, com provas públicas, e fui admitido como professor efetivo na Academia, responsável pela área das Ciências Jurídicas, onde fiquei 9 anos. Nesse período fui também convidado para o Instituto dos Altos Estudos da Força Aérea, como professor e professor convidado, e por isso a minha vida, no início da minha carreira, chamamos assim, foi essencialmente como professor e também na faculdade, enfim, na Escola de Direito da Universidade Lusófona, onde dei durante 3 anos também aulas, e depois foi nessa altura que comecei a dedicar-me mais à advocacia, inscrevi-me logo de início, até porque, enfim, na Força Aérea estava imposta a necessidade de inscrição na Ordem dos Advogados, dado que eu era jurista, enfim, advogado. E mais tarde, quando, enfim, comecei a envolver mais na advocacia, saí da Força Aérea e por isso fiquei em exclusivo, onde estou já há quase 20 anos como advogado, em exclusividade. Deixei de dar aulas e só ocasionalmente, em pós-graduações, é que dou um semestre ou um módulo, por isso deixei a atividade docente e dediquei-me exclusivamente só à advocacia. A advocacia que vou, enfim, mediando, mantendo, com a produção de livros, de artigos, enfim, algumas conferências. Produção de livros, desde sempre, costumo às vezes dizer na brincadeira que falo muito, mas escrevo mais, embora não pareça. Desde sempre, quer quando comecei a dar aulas na academia, fiz logo apontamentos, pequenas brochuras, enfim, sínteses, aulas. Mas há um gosto por escrever ou...? Não, há um gosto por sintetizar, por resumir, por estabelecer objetivos quando se aprende. Acho que realmente o conhecimento pelo conhecimento é um dom que nem todos conseguem manter e desenvolver. O conhecimento prático, o conhecimento aplicado, aquilo que nós precisamos para o dia-a-dia, quando nós não temos, normalmente quem sofre são os clientes, quem sofre são aqueles que precisam dessa demonstração de conhecimento. E por isso eu tenho alguma tendência para, se a área de atuação é na área das insolvências, recolho a legislação, faço um artigo, faço uma síntese, depois se puder faço uma anotação à lei, se puder mais à frente faço um livrinho, e desde sempre. Por isso, umas vezes com mais profundidade, outras vezes com menos profundidade, mas esta tem sido, enfim, uma característica que transmiti ao escritório, admito. Daí que o escritório tenha hoje uma coletânea de, enfim, direito imobiliário, com 6 volumes, que abrange as áreas todas do direito imobiliário. É realmente um livro de referência, na minha opinião, e que resultou de trabalho ao longo de mais de 10 anos. Aquilo não foi feito no que tem legislação de ordenamento de território, legislação de empreendimentos turísticos, enfim, há aqui uma série de... Naturalmente que esse tipo de produções são feitas em conjunto com outros colegas do escritório, em geral, mas deve-se às áreas de especialização do escritório. Nós não fazemos para vender. Aliás, os direitos de autor, enfim, não temos nenhuma referência quantitativa desse montante, não tem significado nenhum para o funcionamento do escritório, mas tem significado para os departamentos. É um departamento de urbanismo, normalmente as pessoas que estão nesse departamento acabam por produzir alguns conteúdos para termos, enfim, certeza de que estamos bem localizados no direito. E como é que surgiu a ideia de já ser advogado? Bem, a ideia de ser advogado, enfim, não posso dizer que foi uma paixão de primeira hora. Tenho que admitir, a minha paixão, uma certa visão que eu tive do futuro, foi a Força Aérea, foi ser militar. O meu pai faleceu, tinha 14 anos, em serviço, era militar, não sei se por isso, por outra razão, por isso logo novo tive um desejo de ir para as Forças Armadas, ir para a tropa, como se dizia, ser militar. Bom, depois é que se desenvolveu o gosto pelo direito e realmente foi uma coisa que me foi invadindo que, enfim, me levou a abandonar essa carreira para abraçar esta. Mas nunca tive de miúdo, aos 14 ou 15 anos, quero ser advogado, quero estudar direito. Não, isso realmente não foi algo que eu, pelo menos, tivesse tido memória de ter acontecido. Muito bem.
Pronto, nós temos, como é óbvio, acompanhado com poucas notícias e há o interesse de participar talvez numa candidatura à presidência da Ordem dos Advogados. Como é que neste momento está o seu sentimento em relação a isso? Eu tive um período longo em que participei na Ordem como dirigente, exatamente, fui vice-presidente do Conselho Distrital de Lisboa e depois presidente. Foi um gozo muito grande, um sacrifício também muito grande, pessoal, com alguns prejuízos pessoais, no escritório, etc. Mas realmente estabeleceu uma ligação, provocou uma ligação muito intensa entre o exercício da prática como advogado e a atenção sobre a instituição Ordem, que, enfim, agrega todos os advogados. Nunca mais desliguei, tive há 6 anos que por isso não tenho nenhuma intervenção na Ordem e agora surgiu a oportunidade, o desafio de alguns colegas, muitos colegas, para que eu pudesse avançar agora para uma perspectiva mais nacional, para um órgão de direção nacional, porque estive antes só no Conselho Distrital de Lisboa. Pensei se haveria alguém com melhores condições, ou escutei um conjunto de colegas e enfim, pelo menos na minha opinião e também na opinião das colegas com quem eu conversei, entenderam que eu tinha condições para desenvolver um pouco mais este projeto. Este projeto tem uma característica diferente, admito eu, de todos os projetos que estão hoje, enfim, a desenvolver-se e do passado também. É que eu entendo que a Ordem, sendo protagonizada a sua gestão por uma única pessoa, que por acaso é o bastonário, mas que absorve as competências de todos os outros órgãos, na medida em que eles não se tornam visíveis, nenhuma pessoa, nem nenhum órgão tem domínio sobre a condução da atividade da Ordem, enfim, dos resultados que essa Ordem própria produz, é negativo. É negativo porque nós ficamos dependentes só de uma pessoa. Quer dizer, não há mecanismos de controlo, não há mecanismos de até substituição credível. Por se aparecer hoje alguém a substituir este bastonário, ninguém acredita que tem legitimidade, porque nunca apareceu antes, nem na televisão, nem em lado nenhum, a escrever um artigo, a assinar uma peça, um parecer, o que seja. E por isso eu acho que isso é errado. É uma instituição que tem 30 mil pessoas inscritas, que tem uma responsabilidade nacional muito grande na justiça, para os cidadãos, na defesa dos direitos dos cidadãos, do Estado de Direito, e por isso não pode estar dependente, enfim, dos estados da alma de uma pessoa. Naturalmente tem que haver alguém que lidera, tem que haver alguém que surge em última instância a representar a Ordem, a representação tem que ser do bastonário, indiscutivelmente, mas a direção, a gestão, os mecanismos de controle das atividades da Ordem tem que ser de um órgão colegial. Mas eu costumo dizer muitas vezes que o grande problema da Justiça é ter demasiados advogados, demasiados juristas, incluindo o próprio Ministério, ministro, secretário de Estado, chefe de gabinete, é tudo jurista, do que gestores. Não há ninguém com a vocação de gestão, com a capacidade de fazer o planeamento, a programação, aplicar, digamos assim, esse mesmo planeamento aos meios e por isso ter aqui critérios logísticos de sua afetação e de desenvolvimento, controlo, estatística, nada disso acontece. Só se existe os meios antes da legislação. Antes da legislação, nada disso acontece. E por isso os grandes erros que se cometem na Justiça não é de julgamento, os grandes erros é da falta de julgamento. É da atropia completa do funcionamento da Justiça. É aí que está, digamos assim, o grande problema. E eu não sou uma pessoa que conseguisse viver com este tipo de gestão. Então fiz um desafio à classe, mandando, enfim, um apelo, mandando um comunicado, dizendo que se concordassem, se eu tivesse adesão a um modelo de gestão colegial, de direção para a Ordem dos Advogados, que eu lideraria, eu entendo que há condições, estabelecendo pelouros, encontrando uma equipa de pessoas responsáveis, que trabalhem efetivamente para a Ordem, que tinha condições de desenvolver um projeto de candidatura. É isso que estou a aprofundar. Não vou ser funcionário da Ordem, não vou ganhar nada, não é por não ser rico, mas é porque eu entendo que um bastonário deve continuar a ser advogado e por isso eu não vou ser funcionário, não vou ter remuneração. Não tenho nada contra a solução de ser funcionário, não é isso. Mas é um outro paradigma, outra forma de identificar o que a Ordem precisa e, por outro lado, vou ligar-me a um conjunto de colegas que vão assumir a responsabilidade de pelouros efetivos. Eu terei a responsabilidade máxima, eles terão a responsabilidade sectorial de determinados pelouros. Vão ser conhecidos, vão falar, vão atuar em nome da Ordem, vamos ter capacidade técnica de intervenção ao nível dos pareceres sobre reformas normativas, ao nível de comunicados em situações relevantes para a Justiça, ao nível da representação da própria Ordem em conjunto com as outras instituições que hoje têm peso no funcionamento do sistema judiciário e por isso eu vou defender isso e vou fazer isso. E foi isso que me, enfim, estimulou. Se chegar à conclusão que efetivamente os advogados não querem isso, querem ter na mesma um chefe, um bastonário,
com o seu bastão, a dizer o que lhe apetece, sem controle, então aí, chegar a essa conclusão antes das eleições, abdicarei e voltarei ao meu lugar, que é aqui no escritório, não sou muito bem. Mas que já ficou aí algumas diferenças do que gostaria de implementar. Que mais aspectos práticos, falando do ponto de vista prático, gostaria de ver mudados ou acrescentados? Nós temos um problema, os juristas têm um problema, que é o jurista, por natureza, não tem um itinerário lógico, cognitivo, que é planeia, programa, executa, controla, verifica. Não tem. Bom, não tem. Tem uma atuação mais, digamos assim, emocional, do teatro, digamos assim, da justiça, que é no julgamento, no processo, na causa concreta, não tem, digamos assim, uma lógica que acabei de referir. E o que a Ordem precisa é ter essa lógica, tem que ter uma lógica, não digo empresarial, mas tem que ter uma lógica de funcionamento que é tendente sempre, tudo o que faz para a eficiência, tendente para o resultado. Não pode viver, digamos assim, de ideias que, parecendo magníficas, nunca chegam ao terreno, nunca chegam à satisfação dos advogados e dos cidadãos. A justiça funciona assim. Cria-se uma lei, veja a lei do arrendamento, criou-se uma lei, já se julgava que estava tudo acabado, a última lei, o último regulamento, a última norma, porque para os cidadãos é tudo igual, a lei, não importa se é uma portaria, se é um decreto de lei, se é uma lei de Assembleia, é a lei. A última norma surgiu meses e meses depois. Ou seja, tivemos meses sem nenhuma norma pudesse ser aplicada. Veja o que é que isto provoca nas pessoas, provoca uma instabilidade, provoca uma ideia de revolta contra o quê? Contra a formação da própria norma. Agora veja a aplicação. A norma diz que é para fazer em 15 dias. E o cidadão sabe, ao fim de 30 dias não está feito, 40, de 50, de um mês, 2 anos, o que seja. Veja o que isso provoca uma revolta imensa. Quando se pergunta a razão, e se lhe diz a razão ao cidadão, ele diz, mas porquê é que então não criaram as condições para que isso fosse feito dessa maneira? O cidadão não percebe. Nós não estamos a impor ao Estado que gaste milhões. Estamos às vezes a impor ao Estado que tenha um critério de gestão mínimo. De eficácia. De eficácia. Não é preciso mais meios, é preciso só a eficácia, que é entre o fim e o resultado obter-se, digamos assim, com um tempo médio, obter-se, digamos, satisfação. Não é isso que se consegue na Justiça. Porquê é que não se consegue na Justiça? Porque realmente há aqui uma ideia de pensamento sem pragmatismo, sem aplicação. A Justiça tem que ter um tempo, sob pena de ser uma injustiça, e a justiça é a aplicação da lei, é o caso concreto, a satisfação de interesses próprios, tutelados pelo direito, tem que ser aplicada, não sob pena de, mais tarde, ser, enfim, injustiça, não é? Ainda que a decisão tenha ocorrido e que seja a melhor decisão, que está fora do tempo que as pessoas achavam como razoável para o efeito. Por isso, eu pretendo introduzir na Ordem uma estrutura que responda às solicitações quando, digamos assim, elas são feitas. Uma reforma legislativa que é submetida à apreciação da Ordem tem que ter um parecer claro, um parecer fundamentado, um parecer exaustivo, que dê à Ordem um protagonismo ao nível dos elementos que a integram, são 30 mil advogados. Quer dizer, a Ordem não pode fazer um parecer como se fosse assinado, e assinado pelo bastonário, mas como se fosse feito por um estagiário. Quer dizer, nós não estamos, digamos assim, a responder em causa própria, no sentido da pessoa que assina. O bastonário até pode entender que aquela resposta serve, mas o bastonário tem que se colocar na posição se essa resposta serve a quem a solicita, ao Ministério. Porque se o Ministério tiver lá um adjunto, pago, ao mês, e fizer um parecer melhor que o da Ordem, mais fundamentado, mais exaustivo, mais completo, a Ordem perderá toda a sua credibilidade. Por isso, a Ordem tem que fazer do melhor que há, tem que fazer no sentido de satisfação dos interesses dos cidadãos e dos advogados e do Estado, mas tem que o fazer da melhor forma, tem que ser a mais apta a fazer aquele tipo de intervenção. Não pode estar menorizada. Mais interventiva no aspecto legislativo também. Mais interventiva e mais, digamos assim, com mais autoridade, no sentido da autoridade do resultado. Ela fez um parecer que as pessoas, efetivamente a Ordem teve um contributo notável para esta reforma do processo civil, do processo penal, o que seja. Isto é a primeira coisa. É que ainda agora, na entrada das novas regras de faturação, foi uma confusão total, aliás, está ainda a ser uma confusão total de legislação, e mesmo a própria Ordem esteve a tentar, e nós observámos uma formação do Conselho Distrital de Advogados de Coimbra, com o Dr. Mário Diogo, que realmente também a sincronização entre a Ordem e o Ministério das Finanças e o Ministério da Justiça não funciona por isso mesmo, porque a Ordem não tem uma estrutura técnica capaz de acompanhar as iniciativas legislativas. Porque a Ordem tem muitas pessoas a pensar, pessoas a falar, mas tem poucas pessoas a trabalhar. Porquê? Porque a executar, porque o quadro de pessoal
não é alocado a este tipo de funcionamento, de atividade, de apoio às formas legislativas, e os membros, enfim, dos órgãos da Ordem, normalmente não têm disponibilidade, ou não são chamados, ou não assumem a responsabilidade de dar um contributo em nome da Ordem, não é? Em nome do seu nome, ou em nome dos seus clientes, em nome da Ordem. Gastar tempo para que aquilo que eles fazem possa ser, enfim, apresentado em nome da instituição que eles, no caso, estão a servir, que é a Ordem dos Advogados. Depois, em termos internos, tem que haver capacidade de tornar a Ordem coesa. Não podemos distinguir entre advogados, sociedades de advogados, advogados em prática individual, advogados a trabalhar em escritórios com repartição de despesas, em advogados de sociedades comerciais, onde são colaboradores, etc. Não, tem que haver aqui a capacidade da Ordem fundir, agregar, uniformizar práticas, ligar as pessoas, enfim, as suas práticas, de modo a que não haja cisão dentro da Ordem. Porque quando nós encontramos na Ordem vários segmentos, os advogados em prática individual, os sócios da sociedade, os colaboradores das empresas, isto e aquilo e aquilo outro, nós realmente perdemos, tudo partido, perdemos mais força. Depois, ao nível dos serviços, daquilo que se pode, que a Ordem pode, por contrapartida da cota que é paga, que a Ordem pode dar, não pode prometer sem dar, mas pode comprometer-se a dar na medida daquilo que está disponível. E há coisas que estão disponíveis para dar. A formação aos jovens advogados é possível ser dada gratuitamente. Eu, enquanto Presidente do Conselho Distrital, enfim, com algum risco na altura, e isso foi avaliado, mas assumimos o risco todos, e eu em particular como Presidente, de estabelecer, enfim, por deliberação, um valor de 100 euros por ano, digamos assim, de crédito em dinheiro para a formação gratuita. Ou seja, todos os advogados do Conselho Geral de Lisboa passavam a poder dispor de 100 euros para gastar em formação. Imagino que todos os advogados tinham beneficiado. Nós tínhamos uma avaliação e partimos do princípio que nem todos. Na altura, se tivessem todos utilizado 100 euros, tinha sido realmente num orçamento um problema que nós poderíamos ter corrigido no ano a seguir, mas arriscámos. E o que aconteceu foi que muitos milhares de advogados utilizaram os 100 euros para a formação, e o nível da formação do Conselho Distrital subiu, como hoje está aprovado estatisticamente, em que nós, em 3 anos, fizemos mais formação do que em toda a vida da Ordem dos Advogados, em todos os Conselhos Distrital. Porquê? Porque incentivámos a procura da formação através, digamos, de uma comparticipação da própria formação dos advogados. Agora, tem limites, obviamente, se calhar hoje não podem ser 100, serão 50, mas é possível, para a jovem advocacia, para além da formação gratuita, também dar um cheque de formação de que possa ser gasto em formação até fora da Ordem, nas universidades, para que, protocolos, para que as pessoas possam valorizar a sua formação, com isso satisfazer melhor o cidadão e com isso prestigiar mais a profissão. Quer dizer, há aqui algumas condições de, enfim, realização de um serviço para os advogados. Ao nível da função disciplinar, que está hoje muito separado da função de direção, da função de gestão, enfim, geral, digamos assim, da Ordem, porque essa gestão disciplinar também é um segmento importante no funcionamento da Ordem, mas está separada, tem que ser, não digo unificada, mas tem que ser interligada, ou seja, os órgãos de ontologia que aplicam as sanções disciplinares, processos, sanção, havia um percurso normal, demoroso e dispendioso, tem que ter condições, porque esses advogados que estão nesses órgãos são pessoas que merecem um louvor permanente, porque não é qualquer advogado que quer julgar o seu par, mas é fundamental. E esses titulares, para mim, são, talvez, de todos os órgãos, aqueles que mais aplauso e que mais reconhecimento deviam merecer, maior reconhecimento, aliás, deviam merecer da classe. Porquê? Porque eles já estão a fazer aquilo que custa a qualquer advogado que é julgar o seu par, mas é fundamental. Para isso precisam de meios, precisam de ter condições para isso. Precisam ter assessores, precisam ter instrutores, precisam de ter condições para que os processos sejam concluídos no tempo. E nem sempre são. Porquê? Porque o dinheiro é gasto noutras coisas, noutro tipo de atividades, e falha verba, orçamento para esses órgãos de ontologia, e depois os processos estão atrasados, há prescrição, e acabamos por dar uma má imagem daquilo que é a nossa competência autorreguladora e, no caso, também sancionatória na vertente disciplinar. Por isso, também isso se poderia ultrapassar com facilidade. A última questão tem a ver com a Previdência, com os mecanismos de Previdência, que sendo, enfim, uma instituição à parte da Ordem, a Caixa de Previdência dos Advogados é uma instituição à parte
não se integra como órgão da Ordem, contrariamente àquilo que muitas pessoas, não os advogados, mas os cidadãos em geral, pensam, mas deve ser feito o acompanhamento, a Ordem, o bastonário e o Conselho Geral a fazer um acompanhamento do funcionamento da Caixa de Previdência, para impedir que a Caixa de Previdência e os mecanismos que hoje ela pode colocar ao dispor dos advogados, como as pensões de reforma, assistência médica, etc., não sejam retirados aos advogados, como já aconteceu a outras caixas, para que o Governo não tenha a tentação de agarrar nas verbas que estão na Caixa e nos seus ativos e colocá-los na Segurança Social, no regime geral. Por isso, a Ordem tem a obrigação de acompanhar, de se ligar, de abraçar a Caixa, não para instrumentalizar, mas para a manter como, enfim, um elemento importante à independência e à dignidade no funcionamento da advocacia. Para isso tem que estar próximo, não pode ser só por palavras, tem que ter acompanhamento, tem que ter responsabilização permanente e identificação de quem tem a responsabilidade desse acompanhamento. Pronto, era a última e como é que vê situações mais que são dúbias e que com o crescer da sociedade hoje em dia, como por exemplo a publicidade dos advogados, como é que... Penso que aí nós já estamos quase no ponto, eu diria que é um fermento que foi colocado, enfim, num bolo, não é? Enfim, algo complexo, que hoje talvez tenha atingido o momento de equilíbrio, na minha opinião. Alguma coisa mais se pode afinar, mas julgo que já estamos muito próximos daquilo que é, de mim, o padrão que eu, por exemplo, defendo. Já se pode fazer alguma divulgação das sociedades, das especialidades, dos advogados, dos currículos, em situações pontuais pode fazer também dos clientes, enfim, das áreas em que se intervém, em concreto, mas sem identificar propriamente, sem ser uma angariação ilícita, da área de atividade, de algumas realizações em concreto, e por isso entendo que se pode evoluir, mas não é preciso uma grande... Porque às vezes vemos aqui um contrassenso que é, do ponto de vista, vamos chamar offline, portanto, do jornal, etc., vemos uma menor publicidade do que do mundo online. No mundo online nós vemos mas isso tem a ver com uma mentalidade, talvez precise de... O que se pode fazer online também se pode fazer online, por isso não há razão nenhuma. Só que tem talvez mais receio, se for no jornal parece mal, se for no site não. Mas é uma questão de mentalidade. Veja que o acesso dos advogados aos meios eletrónicos é algo recente, porque lembro-me que também no tempo em que participei na criação do Centro de Formação Online da Ordem, quando começámos com a formação e-learning, que o número de advogados que tinha e-mail era reduzidíssimo, e hoje todos têm, mas às vezes é preciso um período maior de adaptação. Aí é mais mentalidade do que propriamente limitação estatutária, e por isso penso que na publicidade estamos mais ou menos equilibrados. Estando já ligado há muitos anos à docência, como é que vê também essa interligação com as faculdades de Direito? No fundo é ali que eles nascem, não é? Bom, daí nós temos que resolver esse assunto, existir um problema do número, que há um assunto e há um problema, não é? O assunto é a formação base na faculdade como indispensável e única à entrada na Ordem. Pronto, há aqui uma linha que é licenciado em Direito, pode ir para advogado, se for licenciado em Ciências Jurídicas já não pode. Pronto, há aqui uma organização do ensino que leva que o licenciado em Direito, em princípio, será advogado a 90%, o número, a porcentagem de 90%, depois alguns para juízo, o resto para colaboradores, juristas em empresas ou na função pública. Bom, é assim, não sei se há condições. Número, para alterar. Número. Menos vagas. Nós sabemos que menos vagas na universidade corresponderão naturalmente a menos pedidos de ingresso na Ordem. Isso é uma ligação direta. Mas podemos deixar de facultar o acesso a uma universidade, a um curso de Direito, só porque a Ordem não quer gente, não quer mais advogados? Não tem dúvidas. Mas podemos dificultar a entrada na Ordem de modo a criar aqui uma cota? Não. Mas podemos avaliar à entrada as pessoas que têm condições para o exercício da profissão, em condições de igualdade com outras profissões, como os juízes, como acesso à função pública, etc. Sim. Ou seja, se para ser juiz é preciso ter um mestrado, é preciso ter uma formação complementar, é preciso ter um desempenho numa prova, então também é preciso que isso seja exigido para advogado. Não?
Nesse sentido, acho que alguma coisa tem que ser feita, que é o paralelismo da exigência entre a profissão de advogado e o acesso às magistraturas. Acho que é aí o caminho. Controlo da formação, qualidade da formação. Tanto vale para os advogados, como para os engenheiros, para os arquitetos. Deve haver realmente mecanismos de controlo dessa formação para, digamos assim, elevar o seu nível, para saber que as pessoas que tiram a licenciatura, depois o mestrado, etc., têm a qualidade suficiente para o desempenho de determinadas funções profissionais. Eu concordo. E a Ordem pode colaborar, e a Ordem pode interagir, pode, deve, também deve. E também deve receber no seu seio a interação das universidades, deve. Essa ligação tem que se fazer de forma unívoca e de forma transparente, sim. Para isso o que é preciso? É preciso que um professor que é advogado tenha orgulho de ser advogado. E que um advogado que não é professor também respeite a condição de professor de outro. Ainda que, porventura, numas franjas pequeninas, possa com ele concorrer ao nível dos parceiros, etc. Nós não podemos fechar a porta da Ordem, temos de deixar entrar na Ordem as pessoas que, não sendo advogados, são juristas de mérito, são juristas com condições de também desenvolver serviço jurídico, embora não o serviço de advogado, não a atividade de advogado. E isso nem sempre está equilibrado. Eu acho que neste momento está um desequilíbrio total. Porquê? Porque a Ordem não apoia pós-graduações, mestrados que estão a ser desenvolvidos nas faculdades, muitos deles em áreas práticas com interesse para a advocacia, e isso acontece porque a Ordem deixou de interagir, de estabelecer diálogo com as universidades, de forma, na minha opinião, errada. Mas já as sociedades de advogados, as maiores, aquelas que têm mais protagonismo, já dão apoios a algumas pós-graduações, depois o seu timbre, o seu logo, nesse tipo de... E a Ordem não está lá, devia lá estar a Ordem. Era a Ordem que devia dizer, estes cursos, prática em processo civil, prática em processo penal, etc., etc., são cursos do interesse para o exercício da profissão. Não obriga ninguém a frequentá-los, mas avaliando o seu currículo, vê que esses temas desenvolvidos da maneira que vão ser desenvolvidos têm interesse para valorizar o advogado que quer estar na área do processo penal, quer estar na área dos contratos, etc. E então a Ordem devia, não diria, enfim... Até quase dar um selo de qualidade. Devia, pelo menos, dar nota do interesse. É um interesse indicativo, com certeza, mas devia. E para isso mereceria das faculdades também algum reconhecimento da formação que se faz ao nível da deontologia, da organização judiciária, daquelas áreas que as faculdades não tratam, mas que são fundamentais para que um jurista, um licenciado em Direito, possa ingressar como advogado. Por isso, há aqui mais diálogo a fazer e depois, penso que a meio disso, depois desse diálogo, conseguem, enfim, estabelecer-se novos equilíbrios. E, saindo agora aqui um bocadinho das questões da Ordem, e vendo o panorama recessivo que Portugal se encontra, e por sua vez encontramos alguns advogados também depressivos em relação à situação, como é que vê a atividade da advocacia em Portugal neste período e se calhar formas de sair dela? Como é que está a ver essa postura dos advogados e como é que está a ver essa situação? Os advogados têm que admitir que esta fase nos obriga a apanhar em determinadas oportunidades que antes, se calhar, eram rejeitadas e desenvolver segmentos da nossa atividade que antes não diriam que eram rejeitados, mas que eram colocados, enfim, para uma terceira linha. E o que é que eu quero dizer com isto? É que hoje o advogado, se calhar, tem que, baixando o custo da produção do serviço, não é? Aceitar pedir uma certidão, aceitar entregar um requerimento pessoalmente, etc., de modo a que consiga aí, enfim, ter um pagamento que compensa a perda na atividade que antes era mais bem paga. Pronto, por isso há aqui um nivelamento, mas em baixa é um facto de vários patamares de exercício da atividade. Nós sabemos que há patamares de complexidade imensa, de responsabilidade imensa, no sentido de coisas mais importantes, porque maior valor, ou porque de interpretação jurídica mais complexa, julgamentos que encerram valores que para o cliente e para a sociedade realmente são muito mais, enfim, avultados. Depois, uma linha média onde há uma satisfação normal dos interesses do cliente, com alguma rotina, às vezes com massificação, e depois uma outra, enfim, vertente mais acessória, complementar, necessária, mas de apoio à prestação.
E aí, se calhar, temos que lá ir. Até aqui a gente diz, a entrega dos requerimentos no tribunal, ou a entrega das certidões, podemos contratar uma prestação de serviços autónoma, que já não é tão uma função jurídica. Se calhar hoje temos que lá ir, temos que estruturar o escritório também para fazer isso. Não podemos soltar os pareceres, não podemos soltar os grandes julgamentos, temos que diversificar. Isso vai uniformizar, se calhar vai tirar algumas áreas de top de interesse, de complexidade muito grande, porque estamos num ambiente em que não há novos negócios, novos investimentos, a criação de novas empresas, etc. Mas é um período transitório, daqui a 1 ou 2 anos, se quiser, tudo se resolverá, e aí então temos as estruturas preparadas para voltar a atingir aquele pico, não é? E até lá sobrevivemos, mantemos os colegas a funcionar, todos nós solidários uns com os outros, de modo a que se possa, enfim, manter as equipas, porque só assim é que conseguiremos continuar a desenvolver um trabalho de qualidade para os clientes, e os clientes são os nossos, enfim, destinatários, é aquelas pessoas que nos levam a manter tudo isto a funcionar, porque não vale a pena estar num escritório a investigar e a ser conhecedor do direito quando não temos clientes, quando não temos solicitações para poder desenvolver a atividade. E como é que definiria o perfil de um advogado? Eu tenho a ideia que no passado a razão da advocacia não ter crescido de forma mais uniforme e de se ter criado aqui uns vazios, aqui aonde? Entre a prática individual e as grandes sociedades, criou-se aqui um vazio, há aqui um terreno, durante muito tempo, um terreno de ninguém. As grandes sociedades, normalmente formadas por pessoas que tinham uma visão da gestão, da eficiência, na prática, e por isso criaram estruturas, enfim, mais crescendo, hierarquizando e tal, com esses modelos, independentemente de gostar ou não, o que é certo é que elas estão aí, e o que é certo é que agregam muita gente, mas houve aqui um fosso, aqui um terreno de ninguém, algo que ninguém tratava, trabalho que ninguém fazia. Porquê? Porque os grandes agregadores, isto há muitos e muitos anos, obviamente, há muitos anos, talvez 25 anos, 20 anos, os grandes angariadores não tinham estrutura para responder a todas as solicitações. Havia advogados que marcavam entrevistas, consultas, para 15 dias depois, para 20 dias, tinham listas de esperas imensas, mandavam os clientes fazer coisas, diziam, vai entregar este papel, vai lá pedir isto, não tenho tempo e tal. Porquê? Porque os advogados tratavam sozinhos de tudo. As coisas eram complexas, tinha que se fazer à máquina, tinha que se entregar em papel, tinha que se carimbar, tinha uma burocracia imensa à volta de qualquer realização de, enfim, trabalho jurídico, e por isso, como não se organizaram, como não se estruturaram, porque era proibido a publicidade, as sociedades começaram já há mais tempo, mas a forma embrionária e tal, então tudo isso, esse trabalho que estava aí a meio, que devia ter sido feito por juristas, por advogados, esse trabalho estava a meio, passaram a ser feito por profissionais liberais sem essa habilitação. E por isso ficaram com essas franjas, que hoje não são franjas, hoje são segmentos importantes. Por isso, o perfil hoje de um advogado é um advogado que pode trabalhar em processos, pode trabalhar em contratos, pode trabalhar em representação, em mandato, pode trabalhar em pareceres, pode trabalhar em fiscal, pode trabalhar em penal, pode trabalhar em uma série de coisas. Não há propriamente, digamos assim, um advogado generalista, pode haver, mas não é obrigatório que saiba tudo, é obrigatório que aquilo que lhe é solicitado ele faça bem, que ele resolva bem. E se tiver a equipa, funciona com outro, digamos assim, outra complementar, de outra forma mais apoiada. Se estiver sozinho, tem que saber rejeitar. Porque se for um assunto fiscal e se a pessoa só faz penal, nunca tratou com a complexidade da legislação fiscal, é melhor dizer, olha, procura outro cliente, outro advogado. Mas se disser isso, perde aquele cliente, porventura, ou aquela oportunidade. Então tem uma tendência, então tem que arranjar parcerias, tem que arranjar ligações, tem que se organizar de modo a que passe para outros colegas, sem perder o cliente, mas passe o trabalho. Os médicos fazem muito isso, embora uma lógica diferente, não é? O médico tem uma especialidade e indica o outro, e o outro médico, se for lá alguém, indica aquele que o indicou. Permutam, dividem entre eles, em função do interesse do doente, no caso aqui do cliente, do cidadão, dividem as valências e as competências, porque eu acho que isso é importante, é uma forma de organização. Agora, não há propriamente o perfil do processualista, do parcerista, do contratualista, não há, na minha opinião. É a forma de organização dos advogados e da ligação de uns com os outros pode fazer a diferença, mas o importante é saber que naquele momento se consegue satisfazer os interesses do cliente. Muito bem.